Olá, turminha! Hoje nós vamos estudar matemática. Abram a apostila na página 85. Coloquem a data 9/6/2021. Adição com números até 999. Hoje nós vamos estudar adição com reagrupamento. Lembra que a gente estudou adição sem reagrupamento? A adição, aquelas continhas, né? Que a gente faz, que o resultado é só até 9, né? Aquelas continhas que, por exemplo, 4 mais 2, 6, 7 mais 2, 9, tá? Hoje nós vamos estudar adição com reagrupamento, que vai o quê? Vai ter que agrupar as dezenas, né? Por exemplo, 8 mais 4 é 12, por exemplo, tem uma continha com somas, né? Que vai passar de 9. Então, vai ter o quê? Passou de 9, vai ter dezena, né? Então, você vai ter que agrupar a dezena. Vamos lá para vocês entenderem melhor. A água é um recurso natural muito importante para os seres vivos. Por isso, todos nós devemos contribuir para que a água não seja desperdiçada. As situações A e B apresentadas a seguir estão relacionadas ao consumo e desperdício de água. Então, lembra em português sobre o texto de ontem que a gente falou, né? Sobre água, a gente estava falando sobre a natureza. Não desperdiçar água também é uma forma, né, de manter a natureza, né? De preservar a nossa natureza. Situação A. Para realizar o consumo consciente de água, é desejável que para lavar a roupa na lavadora se acumule a quantidade de roupas para atingir a sua capacidade máxima. Se uma lavadora gasta 135 litros de água por lavagem, quantos litros de água essa lavadora de roupa gasta em 2 lavagens? Uma maneira de resolver essa situação é calcular a seguinte adição. Se são 2 lavagens, né, vai ser 2 vezes 135. Ó, 135 mais 135. Podemos representar a quantidade de água gasta em 2 lavagens por meio do ábaco. Observe. Olha aqui no ábaco, tá vendo? 135 nesse ábaco, que é uma lavagem, mais a outra lavagem, não são 2 lavagens? 135 nesse ábaco, olha aqui, tá vendo? Ó? Uma centena tem 3 dezenas e 5 unidades, que é igual. Olha aqui a soma. Tá vendo? 5 unidades mais 5 unidades, eu tenho 10 unidades. 3 dezenas mais 3 dezenas, eu tenho 6 dezenas. E aqui, uma centena mais uma centena, eu tenho 2 centenas. Então, aqui, ó, 2 centenas. Então, aqui, ó, é o número 2, 2 centenas. Aqui eu tenho quantas dezenas? 3, 6, 60. E aqui eu tenho o quê? 10 unidades. Mas aqui eu preciso ficar com essas 10 unidades aqui? Não, porque 10 unidades é o quê? É igual a uma dezena. Então, eu vou trocar todas essas unidades aqui por uma continha rosa, que equivale a 10, que é uma dezena, e colocar ela aqui, tá? Então, vai ser 135 mais 135 vai dar 270. Na próxima página tem o ábaco mostrando. Olha aqui, ó. Cada vez que dá 10 unidades, eu troco por uma dezena, né? Então, ó, tá vendo aqui? Peguei aqui as 10 unidades e troquei por uma dezena e coloquei aqui. Então, ficou o quê? 2 centenas e 7 dezenas, que é igual a 270.
E aqui mostra como você pode fazer com a continha, ó. Agora, observe uma representação da adição no quadro valor-lugar. Olha aqui, unidade, dezena e centena. 135 mais 135 e deu 270. Ou pode colocar só os algarismos assim, tá vendo? O algoritmo, tá vendo? Então, olha aqui a continha. As unidades, 5 mais 5 deu 10. Então, eu coloco a unidade aqui, que é 0 unidades, e coloco a dezena aqui. Aqui não é o lugar das dezenas, eu subo a dezena para cá, então é uma dezena. Então, eu somo aqui as dezenas, ó. Uma dezena mais 3 dezenas, mais 3 dezenas, deu 7 dezenas. Olha aqui a continha. 5 mais 5, 10. Eu coloco aqui a unidade, que nesse caso é 0. Subo a dezena para cá no lugar das dezenas e faço a soma das dezenas agora, ó. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. E somo as centenas. Tem uma centena aqui, mais uma aqui, 2 centenas, tá? Então, a resposta, ó, em 2 lavagens, essa lavadora gasta 270 litros de água. Situação B. Ao lavar a calçada para realizar o consumo consciente de água, é desejável que se use vassoura e baldes com água, evitando o uso da mangueira. Quando o esguicho de uma determinada mangueira permanece aberto durante toda a lavagem, são desperdiçados, em média, 279 litros de água. Se uma calçada for lavada 2 vezes por semana com esse esguicho, quantos litros de água são desperdiçados por semana? Uma maneira de resolver a situação é calcular a seguinte adição. Se são lavadas a calçada 2 vezes, tá vendo aqui? Eu vou somar a quantidade de água que gasta. Então, 2, então 279 litros mais 279. Aqui, ele já somou com o material dourado, ó. Vamos representar a quantidade de água por meio do material dourado, sabendo que, tá vendo aqui? Esse cubinho equivale a uma unidade. Esse aqui, tá vendo? Equivale a 10 unidades. E esse aqui equivale a 100 unidades, tá vendo? Esse cubinho aqui, ó, equivale a uma unidade. Aqui, ó, tem uma pilha de 10 cubinhos grudadinhos, então equivale a 10 unidades. E aqui tem quantos cubinhos? 100, que equivale a 100 unidades, tá? Então, aqui é uma dezena e aqui é uma centena. E olha aqui, pegou o material dourado e colocou, ó, 2 centenas, ó, lembra aqui, ó, o 9 é a unidade, o 7 é a dezena e o 2 é a centena. Então, unidade, dezena e centena. Então, ele pegou aqui, ó, 2 centenas, tá vendo? 7 unidades, ou 7 dezenas, desculpa, 7 dezenas, olha aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 7 dezenas. E aqui os cubinhos, que equivale a uma unidade cada um, são 9 unidades. Mas, aqui fez a mesma coisa, tá vendo? Ó, mais, porque os números são iguais, né? 279 mais 279. Pegou de novo. 2 centenas, 7 dezenas e 9 unidades. Fazendo a soma, juntando tudo isso aqui, é igual. Olha aqui. Não tinha 2 centenas aqui, mais 2 aqui? Olha aqui quantas deu. Deu 4 aqui. Tá vendo aqui? Aqui tem quantas dezenas? 7 dezenas mais 7 aqui. Deu 14. E aqui as unidades, 9 unidades mais 9 aqui, deu 18. Aí agora o que tá fazendo aqui? Tá trocando, né? As dezenas e as unidades. Por exemplo, olha aqui. Olha aqui as unidades. 10 unidades daqui são trocadas por uma dezena. Então, tirou, em vez de colocar essas 10 unidades, trocou por uma dezena. Então, só sobrou 8 unidades, tá? Pegou aqui, ó, as dezenas e trocou por uma centena, ó. 10 dezenas é igual a uma centena.
Então, 10 dezenas foram trocadas por uma centena. Então, aqui, ó, colocou uma centena aqui. E sobrou só 5 dezenas, tá vendo? E olha aqui o resultado. Olha aí. 5 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. 558, tá? Agora observe uma representação no quadro valor-lugar. Aqui no quadro valor-lugar. Lembra que lá na outra continha, aqui deu 0 unidades. Aqui não, ó. 9 mais 9 é 18. Então, eu coloco as 8 unidades aqui e passo a dezena para cá. E somo as dezenas, ó. 1 mais 7, 8 mais 7, 15, tá? Aí, eu coloquei aqui a unidade e a centena veio para cá, tá? Olha aqui. Aqui eu somo as centenas. 2 mais 2, 4 mais 1, 5 centenas, tá? Então, olha aqui. Continha, como a gente está acostumado a fazer, ó. 9 mais 9, 18. Subiu 1. Aqui ficou 8, ó. Aqui fica as unidades e aqui sobra a dezena. Somou as dezenas, deu 15. Aqui, ó, subiu o 1, ficou o 5 aqui, soma as centenas. 558. Então, por semana são desperdiçados, em média, 558 litros de água. Aqui já começa atividades para vocês. Aqui tem as continhas para vocês resolverem, tá vendo? Deixei essas aqui, ó. Tá vendo? Você vai somar isso aqui. Tá vendo aqui? Teve que subir a dezena. Nessa aqui subiu a dezena e uma centena. Fala, mas pro, 9 mais 5 é 14. Se é 14, por que eu subi uma aqui na centena? Não, porque aqui é 14, mas é 14 dezenas, tá? É 14 dezenas. Então, 14 dezenas é 140. Então, eu pego a centena, né? Pego 10 dezenas daqui e transformo ela em centena. Ah, lembra lá do material dourado? 9 mais 5 deu 14, então é 14 dezenas. Então, 14 dezenas, 10 dezenas não é uma centena? Então, por isso que transformou aqui em centena, tá? Então, o que subiu aqui é uma centena. Eu deixei aqui só 4 dezenas e subi a centena para cá, no lugar das centenas, e somei as centenas. Observe a cena e crie um problema envolvendo a adição. Depois resolva o problema. Aqui, ó, vocês vão observar essa cena aqui, ó. Tá vendo? Tem as pessoas, tem pessoas que já estão dentro do ônibus, tem pessoas que estão fora do ônibus. Então, você vai observar essa imagem e vai criar um problema envolvendo a adição. Um problema que você vai resolver com a adição. Aqui você vai colocar o enunciado, aqui você vai colocar o cálculo e aqui você vai colocar a resposta, tá? Então, você vai inventar um probleminha observando aqui essa imagem. Essa atividade aqui vocês vão fazer cálculo mental, ó, 25 mais 8, 45 mais 8, 65 mais 8, 33 mais 9, 53 mais 9 e 93 mais 9, tá? Atividade 3. Observe o levantamento que o senhor Alfredo fez das frutas na sua banca e responda ao que se pede. Olha aqui o levantamento do senhor Alfredo. Olha aqui. Olha a listinha dele. Na banca dele tem 157 maçãs vermelhas, 378 maçãs verdes, 48 bananas e 9 abacaxis. E aqui embaixo tem as perguntinhas. Qual a quantidade de bananas na banca do senhor Alfredo? Você vai colocar a quantidade de bananas aqui, tá? Nem precisa fazer continha. Qual a quantidade de maçãs na banca do senhor Alfredo? Como tem maçãs vermelhas e maçãs verdes, eu vou ter que somar as duas quantidades de maçãs.
E aqui embaixo, quantas frutas há na banca? Então, você vai ter que somar todas as frutas, tá? Aqui, ó, para ficar mais fácil, você pode já pegar aqui, né, o resultado da letra B, que são a quantidade de maçãs, e somar, né, com as bananas, depois somar com os abacaxis, depois somar as duas respostas, né, que você vai chegar na quantidade de frutas que há na banca. Os irmãos Laís e Enzo resolveram guardar moedas de R$1. Observe a seguir a quantidade de moedas que cada um guardou. Aqui tem a quantidade de moedas que a Laís guardou e aqui tem a quantidade de moedas que o Enzo guardou. Os irmãos decidiram juntar o dinheiro e trocar as moedas por cédulas para que sobrasse mais espaço nos cofres de cada um e assim pudessem guardar mais moedas. Indique nos quadrinhos quantas cédulas de cada valor os irmãos receberão. Lembre-se de usar a menor quantidade de cédulas possível. Tá vendo aqui? Tem as cédulas de R$100, de 50, de 20, de 10, de 5 e de 2. Então, você vai o quê? Contar as moedas, tá? Você vai contar as moedas. Você pode separando as moedas de 100 em 100, tá? Ou de 10 em 10, você que manda aí que jeito você vai fazer. Só que quando se você juntou de 10 em 10, ó quantas tem aqui, ó. 3, 6, 9, 10. Tá vendo aqui? Cada fileirinha dessa tem 10 moedas, ou seja, uma dezena. Tá vendo? Então, você só conta aqui quantas dezenas tem até aqui, tá vendo? Quantas dezenas tem até aqui? Você vai contar, ó. Aqui tem mais um até aqui. Até aqui são dezenas. E aqui são o quê? Unidades. Tem 4 unidades. Só que, quando chegar em 10 dezenas, você troca por uma centena, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, eu já tenho uma centena, tá? Eu tenho uma centena. Quantas eu tenho aqui? Mais o quê? Mais 3 dezenas, ó. 10, 20, 30, tá? E tem 4 unidades. A mesma forma você faz aqui, ó. 3, 6, 9, 10. Aqui também, ó. Cada um desse aqui é uma dezena. Até nesse aqui são dezenas, tá? Então, você pega a cada 10 dezenas, você troca por uma centena. Então, a centena vai ser a nota de 100. Então, você vai ver quantas centenas vai ter e vai colocar quantas notas de 100 vai precisar, tá? Vai ter quantas dezenas vai ficar depois que você tirar as centenas? Vai ficar 5, que é 50? Vai ficar 2, que é 20? Ou vai ficar uma dezena? Quantas unidades vai sobrar? Aí você vai colocar, ó, R$5 ou R$2, quantas notas vai precisar, tá? Aqui nessa página, vocês vão completar a adição, ó. Aqui você vai completar a adição cuja soma seja 24, utilizando apenas o algarismo 2 nas parcelas. Então, é só colocar o 2 aqui, muito fácil, né? Aqui, tá vendo? Aqui, ó, para soma dá 24, ó. 8 mais 8 mais 8, que é igual a 24. E aqui você vai completar a adição de resultado igual a 45, acrescentando parcelas com um algarismo de 1 a 9. Olha aqui, muito fácil, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, ó. Mais 6 mais 7 mais 8 mais 9, que é igual a 45. Aqui, ó. A soma vai ser 225. Aí você tem que utilizar números formados pelos algarismos de 4 a 9. Então, sem repeti-los. Então, você vai colocar aqui para somar, para dar esse valor, só algarismos de 4 a 9. Ou seja, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? E não pode repetir. Complete a adição cuja soma é 100, utilizando apenas o algarismo 4 nas parcelas. Aqui é muito fácil, né? Só ir completando o número 4 até dar a soma 100.
Aqui, ó, utilizando nas parcelas apenas o algarismo 8, tente completar a adição do resultado de resultado igual a 1000. Você só pode usar o número 8, tá? Vai completar aqui. Só o número 8, até dar o resultado 1000. Aqui tem atividades para vocês calcularem, olha aqui. 234 mais 517. Você vai montar a continha igual essa aqui, tá? E vai colocar a resposta aqui, olha. 4 mais 7, 11, tá? Então, eu coloquei a unidade aqui e subi a dezena. Aí, eu somei 1 mais 3 mais 1, que é 5, tá? 2 mais 5, 7. Deu 751. Coloco a resposta aqui na frente, tá? Vocês vão fazer isso com todas essas continhas aqui, tá vendo? Vocês vão armar a continha, tá vendo essa aqui, ó? 445 mais 481, tá? Vão armar a continha assim e vão resolver, tá? Aqui, ó, somando as dezenas, vai sobrar uma centena, então vou ter que subir a centena lá. Nessa atividade 2 aqui, ó, pinte o número mais próximo do resultado de cada adição. Aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? Igual a atividade 1. Vai montar, né, a continha, armar a continha, responder, colocar a resposta aqui e aqui do lado tem os números, tá? Então, qual é o número mais próximo de 618? O 600. Então, eu venho aqui e pinto o 600, tá? 700 tá muito longe, né? 618 para chegar em 700 tá muito longe. Para chegar em 800, mais longe ainda. Então, qual é mais perto? O 600, tá? Então, você vem aqui e pinta o número. A mesma coisa vocês vão fazer com a letra B, C e D. Em cada item, arredonde as parcelas para a dezena exata mais próxima. Depois, efetue as adições mentalmente. Tá vendo aqui? Olha aqui na letra A. 28 mais 54. Então, arredondou para a dezena mais próxima, tá? Qual é a dezena mais próxima de 28? É 30, né? Por quê? Não é 20. Porque se eu vou voltar 8 para chegar em 20. Então, a mais próxima é 30, que eu só 2 casinhas já dá 30. Mais 54. Qual é a dezena mais próxima do número 54? É 50, tá? Porque se eu for colocar 60, vai ter que 6, né? E aqui, para chegar em 50, é só voltar 4. Que é igual a 80. Ou seja, 30 mais 50, 80. Eu fiz o quê? Uma aproximação, né? Eu aproximei, arredondei as parcelas e fiz a soma, tá? Aqui, ó, deixei uma aqui para vocês verem, ó. 183, tá? Qual é o número mais próximo? Redondo, mais próximo? O 180, que eu só volto 3, dá 180, né? Se eu colocar até o 190, vai ter que ser mais 7. Então, eu voltando só 3, eu já chego no 180, né? Então, já arredondei a dezena. Aqui, ó, 66, a dezena mais próxima é a 70, tá? Porque aqui, ó, 66 mais 4 já dá 70. Para me voltar para o 60, eu tenho que voltar 6. É mais. Então, é a mais próxima. Então, 180 mais 70 deu 250. A mesma coisa vocês vão fazer com essas outras atividades aqui, tá? Olha aqui. Tá vendo essa aqui? Que tem a resposta aqui, ó. O exemplo. 65 mais 72. 65. E agora, professor? 65, quando a unidade é 5, eu vou fazer o quê? Quando o número termina em 5, eu vou arredondar ele para a dezena mais próxima, para a dezena superior, ou seja, a dezena maior. Então, aqui, ó, quando é 65, eu não volto para o 60, eu vou para o 70. Por exemplo, se aqui fosse 85, eu não voltaria 5 para o 80, eu
ia para o 90, tá? Então, toda vez que o número terminar em 5, você vai para frente, tá? Você anda para frente, coloca a dezena superior, a dezena maior, tá? Aqui nessa atividade, vocês vão escolher os números, ó. Nos 2 quadros dados a seguir, escolha os números, realize os arredondamentos e encontre os resultados. Aqui você que vai escolher um número aqui, uma aqui, arredondar, colocar a resposta. Aqui a mesma coisa, tá? A letra G e H. Para cada um dos quadros da atividade anterior, encontre os resultados exatos das adições e calcule a diferença em relação aos resultados dos arredondamentos correspondentes. De quantas unidades foi a diferença? Anote as linhas abaixo. Ó, aqui é para fazer o quê? Você vai lá na atividade 3, tá? Monta essa continha aqui e vê o resultado exato, porque aqui é o resultado aproximado. Então, eu vim aqui na letra A e vou somar 28 mais 54. Então, 8 mais 4, 12. 1 mais 2, 3 mais 5, 8. Então, o resultado exato da minha continha, o resultado exato, não aproximado, que esse aqui é o resultado aproximado, deu 82, tá? Quantas unidades foi a diferença? 80 mais 2, né? Então, qual foi a diferença? 2. Eu venho aqui na letra A e coloco a diferença das unidades. Quantas unidades de diferença que deu? 2 unidades, tá? Então, você vai o quê? Fazer a mesma coisa na letra B, tá? Ir lá, somar. Aqui, ó, o 97 mais o 31. Ver o resultado exato e ver qual foi a diferença e colocar aqui nessa linha da letra B. Vai fazer assim com a C e com a D, com a E e com a F, tá? E com a G e com a H, essas aqui que vocês vão, né, escolher os números. Então, por hoje é só, tá? As atividades até aqui na página 93. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.